Oi, bom dia, tudo bem? Aqui é o Hildo, Nazareno de Jardim Amanda. Com muito prazer que, como a gente tinha falado semana passada, a gente falou muito rápido semana passada, só que hoje eu quero compartilhar algo que Deus tem falado dos últimos dias, falado ao meu coração. Eu quero falar com você um pouco sobre a história do filho pródigo, tá? Se você estiver ouvindo, se o áudio estiver bacana, eu gostaria que você fizesse um feedback para a gente poder dar continuidade num negócio bem legal aqui, tá bom? Aguardo então seu feedback aí referente ao áudio, se o áudio tá chegando aí bacana aí na sua casa aí, beleza? Em Lucas capítulo 15, Jesus ele contou uma história, contou uma parábola se referindo aos fariseus e ao povo perdido da casa de Israel. E interessante que eu fico maravilhado com a intensidade das palavras que Jesus usa referente a essa história da parábola do filho pródigo. Porque veja só, Jesus ele conta usando palavras simples do nosso dia a dia, do cotidiano do povo daquela época. Em João capítulo 15 ele começa falando bem assim, ó, vamos ler aqui, João capítulo 15 do verso 11 em diante. Ele diz assim, ó, ele já havia contado outras parábolas anterior, né, referente a esse conteúdo, mas justamente aqui ele cita algo bem assim, ó, e continuou Jesus, versículo 11: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai partiu entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou-lhe para o campo apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos trabalhadores teus. Então, levantando-se, foi ao encontro do seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai. E ele, se movendo de íntima compaixão, correu, abraçou ao pescoço e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu nome. Mas o pai disse aos servos: trazei-me rápido uma túnica, vesti nele, pondo um anel no seu dedo, sandálias nos pés. Trazei-me também um novilho cevado ou novilho gordo. Novilho cevado. Pois esse filho meu estava morto e agora viveu. Ele tinha se perdido e agora foi achado, e começou a alegrar-se. O filho mais velho, vindo do campo, quando voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou: o que é aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e o teu pai matou o novilho cevado e o recebeu a sem salvo.
Mas ele indignou-se e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Aí o pai foi ter com ele. Mas ele respondeu: eu sou teu filho e te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo este filho teu, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandastes matar o novilho cevado? Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus ele é fiel. Eu já percebo que tem algumas pessoas online aqui, mas veja, o Senhor ele é maravilhoso, querido. O Senhor ele é tremendo. Porque quando Jesus ele conta essa história, ele está falando da minha e da tua realidade. Ele está falando de mim e de você. Porque muitas das vezes a gente está dentro da igreja. A gente está dentro da igreja, mas a gente não está feliz. Muitas das vezes a gente está dentro da igreja e não se sente livre. A gente está dentro da igreja e não sente-se feliz. A gente não tem, a gente parece que está faltando alguma coisa. Era como esse garoto se sentia. Esse garoto ele trabalhava para o pai, ele desenvolvia as atividades, mas o mais interessante é que ele não estava de bem consigo mesmo. E o interessante é que esse garoto ele travava guerras no seu íntimo. Ele simplesmente queria sair e encontrar lá fora a alegria, a felicidade, a tranquilidade. Ontem à noite na mocidade, a gente fez uma transmissão ao vivo e a gente falou justamente sobre esse conteúdo. Só que como esse texto ele é tão rico que eu já li ele mais de 15 vezes essa semana. E toda vez que eu lia, Deus falava algo diferente ao meu coração. Porque é um texto perfeito. Jesus ele fala com as palavras certas para aquele povo, que nós podemos atualizar essa mensagem para hoje, para as nossas vidas, e a gente consegue se encontrar tranquilamente nesse texto. E o interessante é que Jesus não dá um final para essa mensagem. Ele espera que eu e você decidamos qual vai ser o final. Só que, como eu dizia, esse garoto ele estava perdido. Esse garoto ele estava sem um rumo para a sua vida. Mesmo vivendo momentos de ali junto com o seu pai, mas para ele não era suficiente, porque ele precisava sair para encontrar a felicidade que ele tanto procurava, a alegria que ele tanto procurava, a liberdade que ele tanto procurava. Aí eu te pergunto, e você? Como que você tem lidado com a questão de estar na igreja? Como você tem lidado com a questão de você ser da igreja e não se sentir completo? Pensa bem, reflete nessa mensagem. Porque na realidade, às vezes a gente está dentro da igreja, cara, mas a gente não sente aquela alegria para nos completar. Eu sirvo ao Senhor há 20 anos. Vai fazer 20 anos que eu sirvo ao Senhor. E na minha vida cristã já tive altos e baixos. Dificuldades aqui, dificuldades acolá.
Mas o mais interessante é que em todo o tempo eu sempre tive clareza em meu coração, em minha mente, de que a casa do Senhor é o lugar onde eu devo permanecer. Eu sirvo ao Senhor há 20 anos, mas eu sempre tive na minha mente a clareza de que a igreja, a casa do Senhor, é o lugar onde eu devo permanecer por toda a minha vida. O salmista, no Salmo 84, eu gosto demais do Salmo 84, o salmista fala bem assim: quão formosos são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Aí ele falava assim: até o pardal, até a andorinha encontrou ninhos para si, aonde pode acolher a sua prole. E o salmista, ele fala de saudade desse salmo. Ele está falando dos tempos que tinha cultos. Ele está falando dos momentos que ele vivia contente na casa do Senhor. Ele começa até mesmo a sentir meio que inveja dos pássaros. Ele fala assim: poxa, até a andorinha, até o pardal encontrou casa nos teus atos. Que saudade eu tenho dos cultos. Mas voltando ao texto, esse garoto aqui, ele não estava feliz na casa do pai. Não estava. Tanto que ele chega para o pai e fala assim: pai, eu quero, me dá a parte da herança que me cabe. Da minha parte da herança. O pai então divide, diz o texto que o pai divide entre os dois filhos a parte da herança e entrega para ele. E ele sai para viver a sua vida, para curtir a sua tão sonhada liberdade. E o interessante é que esse menino sai e ele começa a gastar com diversas coisas. A Bíblia não descreve com o que ele gastou. A Bíblia só fala que ele gastou dissolutamente. E interessante que esse garoto, ele começa a gastar todas a sua herança, começa a gastar talvez com prostitutas, com festas, com baile funks, com raves, com baladas, com bebidas, talvez drogas. Eu sei que ele gastou, mas chega um momento que ele está completamente sem dinheiro. Ele está completamente sem nada. E daí ele chega e começa a pensar: poxa, quantos trabalhadores da casa de meu pai têm pão em abundância e eu aqui eu morro de fome, padeço necessidade. Às vezes a gente está na casa do Senhor, a gente às vezes está na casa do Pai, e a gente não se sente livre. A gente acha que a felicidade está em outro lugar. E daí então a gente sai à procura dessa tal liberdade, dessa tal felicidade. Só que a gente não vai conseguir encontrar essa tal liberdade. Porque a casa do Pai ela é uma casa que nos acolhe. E daí então veja, esse garoto ele começa a buscar em outras coisas. Ele fala: pai, me dá a herança, e partiu, começou a gastar tudo e tal, beleza. Só que aí ele começa a falar assim: poxa, olha, não era assim quando eu estava na casa do pai. Lá tinha pão, lá tinha comida. Lá de fato eu tinha liberdade. Lá eu era feliz. Eu tinha felicidade lá. E diz o texto que ele começou a viver, ele começou a procurar comida em outros lugares. E aí daí ele falando com um dos cidadãos daquela terra, que aí colocou ele para apacentar porcos. Só que ele estava com fome. Interessante que ele cai em si, diz o texto. E ele fala assim: poxa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou falar para ele que eu não quero voltar como filho, mas eu quero voltar apenas como um trabalhador.
Eu vou falar para ele que eu não vou voltar como filho, mas eu quero voltar apenas como um trabalhador. E este garoto, ele decide voltar. Ele volta, e o interessante é que assim, que ele volta já disposto a ser um trabalhador do seu pai. Ele não está preocupado com a questão de paternidade. Não está preocupado com isso. Aí ele volta. Só que aí ele já vinha com uma ideia fixa de que eu vou falar para meu pai: pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele ia trabalhar apenas pelo alimento e tal. E daí ele vai. Só que quando ele chega lá, ele começa a falar: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou chamado tal. O pai interrompe ele na hora e abraça ele e beija ele. Pede para alguém trazer a melhor roupa da casa. Pede para alguém calçar sandálias nos pés dele. E daí já pede para alguém ir lá e matar um novilho cevado, um novilho gordo, para fazer aquele churrasco, aquela festa, para comemorar, para dançar. Aí o interessante é que assim, a gente às vezes acha que Deus ele nos quer, a gente tem medo de voltar para a casa do Pai, porque a gente simplesmente acha que Deus ele quer que a gente como servos. Não, Deus ele quer que a gente esteja próximo, esteja junto com Ele, porque Ele nos olha como filhos, Ele nos vê como filhos, como alguém que estava perdido e precisa estar próximos. Essa parábola de Jesus ele falou para os fariseus e falou para as pessoas da época. Mas a gente atualizando para os nossos dias, a gente às vezes está dentro da casa do Pai, não tem alegria, não tem felicidade, mas a gente começa a querer buscar em outro lugar, sendo que na verdade a nossa alegria completa está em Deus, a nossa felicidade completa está no Senhor, a nossa felicidade completa é nele, a nossa liberdade quem nos deu foi o Senhor. E o pai surpreende esse garoto. O pai surpreende esse garoto quando simplesmente fala bem assim: traz a melhor roupa, traz o anel para colocar no dedo dele e vamos fazer uma festa. E daí o filho mais velho chega de repente e fala: o que está acontecendo ali? Ele ouve a música e ouve as luzes e tal, o barulho e tal. E ele fala: o que está acontecendo? Pergunta para alguém. Aí o pessoal fala bem assim: veio teu irmão, cara, e daí teu pai fez uma festa e tal, fez um churrasco. E esse cara ele fica indignado. Ele fica indignado porque ele não achava justo. E ele ainda fala bem assim: veio, como você pode fazer isso? Veio esse teu filho que gastou todo o seu dinheiro com prostitutas e tudo mais, e daí você mata o novilho cevado para ele? Eu estou aqui durante muitos anos te servindo e você nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos? É mentira, cara. Porque na leitura que a gente leu, alguns versículos antes, o pai dividiu os bens entre os dois. Tanto o moço tinha dinheiro, como o mais velho também tinha a parte da herança. É porque muitas das vezes a gente está tão preso na nossa forma religiosa de pensar, na nossa forma religiosa de agir, que a gente às vezes tem a facilidade de apontar o dedo para um irmãozinho que pisou na bola, que deu uma mancada e tal. Mas a gente não tem a capacidade de olhar para dentro de nós e falar bem assim: cara, a gente é igual, a gente é pior. E o pai não estava preocupado com cometer o erro aqui, cometer o erro acolá, não. O pai estava preocupado em pegar e falar para esse filho: ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Vamos se alegrar junto, vamos comemorar junto, vamos festejar, entra na festa.
Porque a festa, na verdade, de fato, era do pai. O pai estava comemorando que o filho havia retornado, que o filho havia se achegado novamente aos braços dele. Sabe, muitas das vezes a gente fica triste porque as pessoas dentro da casa do pai, elas não estão completas. E durante muito tempo eu estive dentro da casa do pai e não estava completo. Durante muito tempo eu estive dentro da casa do pai e estava insatisfeito. Porque os meus olhos estavam fitos em pessoas. Porque os meus olhos, eles estavam fitos em alguém. Porque os meus olhos, eles estavam fitos no que as pessoas estavam fazendo. E na verdade, o Senhor, ele quer que os meus olhos estejam nele. Porque eu mantenho os meus olhos, porque de onde virá o meu socorro? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? A pior coisa, e eu quero citar aqui um texto que... o Theo, o pastor Theo, ele... Fica quietinho aqui, tá? Pai, como se curou? Não, o papai tá gravando aqui, ó. Então espera aí. Não, um pouquinho baixinho. Pai. Não fala comigo. Oi. Como? Só um minuto, pessoal. O Pedro chegou aqui. Como tirar esse negócio daqui? Depois o papai tira, tá bom? Tá. Tá bom? Porque não? Porque tá falando assim. Tá bom, depois o papai tira, tá? Fica quietinho aí. Pessoal, é porque o Pedro acabou de chegar aqui, aí a atenção é de dar um tchau pro pessoal assim, ó. Tchau! Então, e como eu dizia, o Theo, ele fala o seguinte, ele fala bem assim, tem gente que vive em cima do muro, tem gente que não vive da forma completa, como por exemplo, se a pessoa vai pecar, ela tá na balada, ela não sabe pecar com prazer. Está na igreja, ela não sabe adorar com prazer, porque ela está em cima do muro, está sempre pensando, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, não pode fazer isso. Cara, Deus quer que você decida por Ele. O Senhor quer que você decida por Ele. O Senhor quer que você esteja nele. Não só esteja nele, mas que você permaneça nele, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. É interessante que a gente precisa disso para a nossa vida. A gente precisa buscá-lo de forma intensa. Então, muitas das vezes a gente está na casa do Pai sentindo-se vazio, sentindo sozinho. Mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos completos nele, porque Ele veio para nos tornar completo. Ele veio para nos deixar completo. E a única forma para Ele nos deixar completo é simplesmente nos enchendo. A gente buscando Ele para que Ele nos encha. A gente abandonar aquelas práticas religiosas que a gente tem, de olhar com um olhar crítico para alguém, de falar de uma pessoa ou de outra e tal. Mas a gente precisa simplesmente estar unidos e preparados para influenciar pessoas com a nossa atitude. É aquilo que eu tinha falado para os jovens há uns domingos atrás, antes de toda essa pandemia. Quando a gente tem a imagem e a semelhança de Deus, por exemplo, a imagem, aquilo que está visível, mas a semelhança de Deus em mim, ela tem que ser maravilhosa. Os meus atos, a minha postura, ela tem que ser postura de quem realmente está comprometido com Ele, com Deus, com o Senhor, com a causa dele.
eu acho muito interessante esse momento de pandemia, porque as pessoas elas estão distantes uma da outra, porém elas estão próximas, porque elas têm se falado pelas redes sociais, elas também têm buscado também pelas redes sociais. Então, que nesse momento a gente possa, de fato, buscar o Senhor de forma intensa, de forma que venha nos preencher, que nós não venhamos nos sentir vazios dentro da casa do Pai. Nesse momento, eu quero dedicar alguns minutos para que você que está assistindo, você possa, se você quiser, fazer alguma pergunta, compartilhar alguma coisa, para a gente poder tentar responder. Se a gente não tiver a resposta hoje, a gente se compromete a tentar responder num outro dia. Tá bom? Eu quero saudar a Thaís, o Robson, a Betinha, o Nildo, a Tereza, a Nalva, a pastora Raquel, a Nice, Gleise, a Renata, o pastor Renato, Damiana, a Iesca. Que Deus ele abençoe grandemente a vida de vocês. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem perguntar. Quero deixar esse momento aberto para isso. Tá bom? Vocês gostaram da mensagem? Deus falou ao coração de vocês? Eu fico muito... Esse momento que a gente vive no nosso país, no mundo, na verdade, é um momento muito importante. É importante porque é um momento onde a gente decide de fato se a gente vai ficar preso a uma rede social ou se a gente vai buscar o Senhor no nosso dia a dia. Eu louvo a Deus pela sua vida, irmão. Eu sinto muita saudade de se reunir com você. Sinto muita falta de estar junto com você. Mas esse momento é importante pra gente, como igreja. Porque a igreja, na verdade, ela não é os prédios. A igreja, na verdade, ela não é os prédios, os grandes templos que tem aí afora. A igreja é eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Somos membros de uma igreja invisível. E quem é o cabeça dessa igreja é um Deus invisível, mas real. Que Deus ele possa te abençoar, querido. Que Deus ele possa te fortalecer, encher você de graça, de poder, e que você sinta-se confortado por Ele, e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Tá bom? Ninguém tem nenhuma pergunta? Não tem problema. Semana que vem a gente vai estar reunido novamente aqui para a gente poder compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. É tempo da gente compartilhar as coisas de Deus também, falar das coisas de Deus também. Deus te abençoe, viu, querido? Fica na paz, viu? Deus abençoe.